Bem-vindo ao podcast do Acessibilidade Apple. Aqui você encontrará muita informação, dicas de aplicativos, entrevistas e novidades dos produtos da Apple. Fala galera, sou Tadeu Soares, estamos dando início a mais um podcast, os camaradas do Acessibilidade Apple. E hoje um podcast diferente aí, com bastante informação e descontração. Vou começar com o meu camarada aí, que está ansioso aí para se apresentar, Marcelo Terci. Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma dessas bagunças organizadas. E aqui comigo está ele também, direto do Rock in Rio. Fala aí, meu camarada Luciano Pires. Fala, meu irmão paulista, Marcelo Tess. Tô aqui na montanha russa aqui, rapaz. Se derrubar é pênalti. E também estamos aqui com Guguzinho, o príncipe dos teclados. Fala, Luciano, como vai, pessoal? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos e sejam bem-vindos. Não é isso mesmo, Tadeu Soares? É isso aí, cara. E o Marcelo esqueceu de falar uma coisinha aí sobre o Luciano, que ele hoje é o médico que está de plantão lá no Rock in Rio. Então, quem passar mal lá vai ser atendido por ele hoje. Então, fiquem espertos aí, não passem mal, hein, galera? E hoje também estamos aí com um convidado especial, vai nos acompanhar aqui nessa bagunça organizada, direto de Porto Alegre, aquele camarada que não sai de dentro de casa, Flávio Luiz. E aí, Flávio, beleza, meu amigo? Boa noite. E aí, tchê, como é que tá? Tudo certo? Estamos aqui diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, próximo à Arena do Grêmio, né? E os caras, o que tem? Fazer o quê? Galera, mas assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul tá bonito, tá bom o tempo, não tá aquele frio, viu? Pode vir pra cá, vocês que têm medo de frio, pode vir pra cá. Mas diz aí, Flávio, você não tá perto da Farrapos, Gruta Azul, nada disso, não, né? Não, mas passa na frente, eu moro, passa, a Farrapos, ela começa lá no centro e vem desembocar aqui próximo da minha casa. Um pedaço da J. Renner aqui, mas é pertinho. Mas tô em casa. Mora no desemboco. Hoje é um podcast bem diferente, né? Vamos isso dar informações aí do iOS aí. Atualizou aí, tá sendo assunto do momento aí nos nossos grupos, né? Então, é isso aí. E muita novidade, né? Já atendeu muita gente hoje aí, Luciano? Não, tá tranquilo, o pessoal tá todo mundo lá na montanha russa, lá, ouvindo o som lá. Tá tudo tranquilo aqui, né? Graças a Deus. Olha só. Isso é bom. É bom pra não atrapalhar o podcast, né, pô? É isso aí. É isso aí. O Flávio Luciano é neurocirurgião, viu? Qualquer coisa. Neurocirurgião. Mas olha, tamo bem, hein? Então também tem gente aí que descobriu uma película de celular aí que faz a pessoa enxergar e tudo, pô. Eu nem falo nada. Uma vez teve um cego, e quando começou o iPhone, ele disse que ele não queria pegar iPhone, telefone de tela. Mas não dava pra arrumar uma película com umas bolinhas pro cara poder achar os botões. É muito difícil, querido. Isso aí é parecido com o cara que ia ler a BIOS, né? Barbaridade. Não, mas se a gente colar umas bolinhas de silicone, aquelas gotas de silicone em alguns lugares, pontos estratégicos, eu disse, não, é que tu não conhece nada do iPhone ainda, mas quando tu vê que cada botão muda, né? Mas daí naquele botão que eu marcar, se eu chegar lá e depois clicar, como é que vai ser? Então, vamos ver. Isso era muito no começo, isso em 2013. É verdade, eu lembro dessa fase. O meu camarada Agostinho, o que temos de novidade aí para começar aí, dar umas informações aí para a galera aí que tá ansiosa aí? É isso aí, Tadeu. Então, algumas novidades aqui nós vamos trazer, né? E uma delas, começando aqui, é a velocidade do processamento. Eu acho que aumentou bastante. O que vocês acham? Ficou bem mais rápido mesmo. Meu aqui tá, SE eu tenho um tá bem mais rápido. Bem rápido. Achei que ficou bem mais rápido mesmo, né?
Eu também tô gostando. Cadê o chefe? Eu acho que ficou bem rápido mesmo, cara. Nossa, o próprio XR, que já é um aparelho que tem um processamento rápido, e pelo que tem alegado aí a galera, Flávio pode falar um pouco também, ficou muito mais rápido. Eu notei assim, eu tive alguns, vamos dizer assim, alguns engasgamentos no iPhone 6S, que um amigo meu me relatou que o iPhone dele começou a dar umas engasgadas a mais, mas assim, em geral, pro iPhone SE, pro iPhone, né, o meu é um 8, então não dá pra dizer que eu acho que já é um processador um pouco melhor, né, mas no SE aí, e no 6S e no 7, acho que deu um bom ganho, né. É verdade. E do modo escuro, o que vocês estão achando aí, pessoal? Então, esse modo escuro, para quem enxerga, tá no top 5 aí das atualizações, né? Para nós não vai mudar muito, né? Não. Tivemos relatos assim que parece que ele vai ter uma economia de bateria, né? Mas porque ele vai ficar, né? Já diz o modo escuro, né? Mas os botões eles vão ter assim vão aparecer mais, né? Assim, os botões que tem a claridade, tudo. Vai dar mais destaque, né? Isso, mais destaque. Né? O contraste fica melhor, né? O contraste fica melhor. O contraste. Fica melhor o contraste. Agora, a questão do consumo de bateria pro modo escuro. Mas não é em todos os iPhones, né? Marcelo, você citou aí que ele economiza um pouco de bateria, né? Você sabe exatamente quantos % ele economiza de bateria? Olha, Tadeu, eu posso Isso aí é pra você. Ele escurece, segundo o relato aí de quem enxerga, de 20% a 30%. Pra mim, ele tá bem... Eu acho que isso é uma bola nas costas. Eu acho que é uma bola nas costas. Isso aí eu quero... Quis te bandar bonito agora, hein? Vou dizer que ele economiza 19,97% de bateria. Vai tomar uma suspensão do chefe. Eu acho que é uma bola Liga lá pra Apple, pô, pergunta, pô. E assim, pessoal, outra coisa que eu observei, que o botão indisponível agora virou botão escurecido, não foi isso mesmo? Isso trocou a nomenclatura, né? Então, isso confundiu um pouco. Acho que confundiu um pouco a galera, porque eu vi muita gente assim. O que acontecia? Eu vejo por clientes meus aqui em Porto Alegre, tá? Às vezes, quando tu clica no botão, vamos imaginar que tu vai clicar no botão para dar um continuar, né? Aí tu clica no continuar, no próximo, daí ele fala assim, ele falava antes, né? Próximo, botão indisponível. Porque tu já tinha clicado, e a pessoa assim, mas por que tá indisponível? Não, porque eu já acabei de clicar nele, né? E agora ele fala botão escurecido. Então, quando o botão passa a não ser mais disponível, ou porque realmente aquela função não está ativa, ele passa a ser um botão escurecido, né? Exatamente. Ô, Luciano, sabe o que o Tadeu falou para mim? O Luciano, o Tadeu falou para mim que ele quer que apareça nele botão esclarecido. Esclarecido. Claro. Não. Agora, é um cara bem esclarecido. Aí, Augustinho? Oi, Tadeu? O que você achou dessa mudança aí do botão indisponível para esse botão esclarecido? Cara, pra mim não faz diferença, porque é um mesmo. Não, mas eu posso dar minha opinião? Mais uma opinião. Vamos lá, eu falo pouco, então desculpa aí. Mas assim, ó, o que acontecia muito, eu via para as pessoas, vocês também acho que devem ter passado por essa situação. Por exemplo, tu diz assim para alguém, isso eu acho que eles botaram a nomenclatura porque às vezes tu diz assim, clica naquele botão assim, mas esse botão ele não, as pessoas que enxergavam, elas viam que não estava disponível porque ele tinha outra cor. Porque quando o botão tá... cinza, me parece. É isso aí, mais cinza, exatamente. Aí, tipo assim, quando tu ia na opção, que a opção não é, ela tinha o botão ali, mas o botão não estava disponível, ele estava mais cinza. Sabe? Não dá, o botão tá aqui, mas não dá para clicar. Porque, por causa da cor dele, eu vejo que então eles exatamente ajustaram, eu acho que ficou legal. Então, uma coisa que eu gostei também, eu gostei muito agora que entrou a barra de rolagem. O que vocês estão achando aí? Pô, muito legal. Agora não precisa ficar varrendo várias vezes com 3 dedos. Basta um dedo só. Pra quem tem dificuldade, né? Melhorou muito. Pra puxar a tela, né? Pra mexer com uma mão só também, né, Luciano? Facilitou bastante no com uma mão só aqui.
Tipo, Então eu tô fala. aqui com uma mão só no telefone, pô. Aí, ó. Outra bola Luciano gosta do Caotro, Marcelo. Luciano Caotro, ele tá lá Trabalhando. tirando a veia do cérebro e como ele tá... Não, Então, mas, uma tem que mas- segurar o iPhone e a outra tem que segurar o bisturi ali pra abrir, né? Senão- Misture. Então- essa barra ali, eu acho que assim, ó, facilita, porque às vezes tu tá. Por exemplo, eu que uso muito o iPhone dentro do bolso da calça, caminhando, tá? E aí, às vezes eu boto uma calça de brim mais apertado, pouco talvez, né? O celular. E aí, pra puxar com 3 dedos do botão home pra cima, é um pouco mais difícil fazer esse gesto. Então, quando tu tá com o dedo ali, tu só encosta o dedo abaixo, puxa, ela já vai embora. Facilitou muito pra quem usa o Facilitou telefone no Cara, ia bolso. pensar que você tava se coçando ali, né? Exatamente. Vá, isso sim. Esse dia eu passei por um cara e ele mandou se eu tava com pulga. Eu disse, não, é meu telefone, querido, fica tranquilo. Agora, uma Isso coisa. parte do princípio, né, da Apple de você poder usar o iPhone com uma mão só, né? De fazer os gestos Sim. com uma mão Sim. só, né? É. Apesar que o rotor com uma mão só ainda é bem... Agora, Não, não sei o meu rotor dá pra fazer com uma mão só, porque eu ativei o gesto de Personalizou, dentro né? do rotor. Eu já sou meio estranho com isso aí. Eu mexo com uma mão só no rotor usando o nariz, como se fosse outro dedo. Isso não precisa ser estudado. Não, mas gurizada, mas puxa vida, tucano. Mas eu giro o rotor dentro do bolso da calça. Eu boto no Não, bolso mas- esquerdo, já... É isso, mas ele vai estar apoiado. Mas com ele na sua mão, Isso. você consegue girar o rotor? Eu consigo. Eu consigo hoje também. Entende? Consigo. Não, com uma mão Consigo, só? Sim. Então, Eu pego ele. Por exemplo, agora eu peguei ele aqui, tá? Vou girar o rotor. Minha mão tá batendo aqui, ó. Tô girando, tabela, container, ó. Volume. mas o telefone Então, tá onde? Na sua mão ou tá em cima na- de alguma coisa? Tá na palma da minha mão. Eu peguei ele de ponta cabeça, encostei a cabeça dele na palma da mão. E aí sobraram 3 dedos pro Braille, ó. Peguei com o dedo mindinho e o dedão nas lateral dele. Velocidade da fala, idioma, tabela de Braille. Ah, tá, sim, entendi. Dá pra- Usando o indicador do meio, também dá. Isso. Vocês são estranhos, tem que examinar vocês. É o homem 6 dedos. Agora Na sim, manchete. uma coisa que eu gostei no SE que entrou é o menu contextual. O que vocês estão achando aí do XR, do 8? Pô, isso aí ficou show de bola. Agora não precisa, né, ir lá, né, como a gente queria disponibilizar o aplicativo, o link, né? Eu tinha que ir lá na App Store pra pegar o link. Agora não, agora ficou como se fosse um 3D Touch, né? Como eles 3D Touch, acabaram isso agora, né? Com o 11, aí disponibilizaram Mas isso eu aí. acho que Um quem primo do tem- 3D, né? Mas quem teve mais ganho nisso foi o pessoal do SE. Porque Foi o o SE SE? não tinha o 3D Touch, né? O SE não vinha o 3D Touch também, né? E aí O SE, ele acabou o XR habilitando essa também. função. O XR também. XR. Isso aí. XR foi, né? Porque uma das diferenças do XR pro XS, tirando tela, câmera, esses negócios, era realmente Era o 3D 3D Touch, Touch. né? Isso é do 3D Touch, né? Pra gente era uma mão na roda, né? Sim. Só que no 3D Touch tem opções a mais que não tem nesse menuzinho, né? Sim. Ali, que tu consegue fazer algumas coisas, alguns itens a mais quando tu usa o 3D Touch do que tu usa esse menu, né? Sim. Esse menu contextual, a galera só precisa ficar esperto, porque em determinada hora que você está escrevendo ali, dependendo de onde você toca na tela, ele muda a ação do rotor para ações. E daí, se você quer saber se digitou alguma coisa errada, que era só passar o dedo de cima para baixo, você vai ver ele já está em ações. Aí você tem que girar o rotor de novo, voltar para caractere para poder Isso aí. seguir na ação ali. Agora, vocês sabem, uma informação desse mesmo menu. Eu tinha um iPhone que eu desabilitei lá naquelas opções, porque às vezes as pessoas, em vez delas dar 2 toques, elas davam uma riscadinha para baixo no ícone da tela principal, tá? Eu já experimentei isso. Os mais novos, tá? Em vez de dar os 2 toques para abrir o aplicativo, ela dava 2 toques meio que dando uma coçada para baixo no telefone e ele abriu o editar.
E aí ela clicava e botava a tela em modo de edição. E depois ela não sabia por que ela tinha apagado o aplicativo, porque depois ela tentava dar os 2 toques, e aí perguntava se queria apagar, a pessoa se apavorava, sei lá, e acabava apagando o aplicativo da tela principal. O que eu fazia? Eu ia lá em ajustes, geral acessibilidade, que era antes, né? Ajuste geral acessibilidade, ia lá na opção ações do rotor e desabilitava editar apps na tela bloqueada, certo? Na tela início. E aí, quando tu riscava para baixo, ele te dava só a ação abrir. Não certo? Dava aí o modo de edição. Não dava mais o modo de edição. Então não tinha mais o problema. Eliminei o problema da pessoa riscar para baixo, às vezes, e clicar um clique mal dado, né? E aí, agora, eu vi assim, ó. Hoje tu tem esse menu que tu pode puxar, e dentro desse menu, mesmo não tendo mais ação, dentro do menu tem a opção de editar apps. Então, quando a pessoa for fazer a ação, ela vai saber o que exatamente está fazendo, né? Isso, porque daí melhorou nesse caso, porque daí tu entra no menu de contexto, aí lá vai ter, acho que é organizar ícones. Ele tem uma pré-ação, né? É uma pré-ação. Eu até vim aqui para a tela principal, eu estou em cima do meu Facebook, diz que modo de edição, o meu tem modo de edição, tá? Mostrar menu contextual, abrir aqui, ó, daí tem, ó, reorganizar apps, que é a mesma coisa que editar, né? Ô Luciano, mas o Tadeu, ele vai dar em primeira mão aqui, olha a vingança. Ô Tadeu, como é possível desabilitar o menu contextual ou não? Se é possível desabilitar o menu contextual, Fio, você sabe usar 800 de cabeça ou não? Outra bola a vingança dos que não foram. Se você não souber, eu te mando no seu PV e amanhã você liga pra lá e pergunta pra eles, beleza? Não, agora, falando sério, agora eu acho que não é possível. Não, acho que não. Eu não vi essa opção. Não vi essa opção, tá? Agora, uma coisa, pessoal, que era corriqueiro no nosso grupo, assim, é apagar e-mails, né? Tinha essa opção, apagar tudo de uma vez, saiu e agora voltou essa opção, né? Saiu no iOS 10, né? E agora voltou no 13, né? Isso. Veio o iOS 10, ficou muitas pessoas querendo apagar tudo. Porém, Luciano, a partir da primeira atualização para o 13.1 teve uma mudança no Gmail, né? Isso que eu ia dizer, muita atenção, porque assim, ó, em certos correios, em certos servidores, vamos dizer assim, né, Hotmail, Gmail, Yahoo, Ball, muda um pouquinho, né, porque quando tu tá dentro do e-mail, tu clica no botão editar, dentro da caixa do e-mail do Gmail, por exemplo, tu clica no botão editar, né, aí lá embaixo, nas guias, naqueles botõezinhos extras que aparecem, ele aparece ali o botão mover, né, e dentro do mover é que tá a lixeira. E no Hotmail, por exemplo, que eu tenho aqui, isso, aí tu acha, exatamente, a pasta lixo. E no Hotmail, que eu tô aqui, por exemplo, agora, eu, naqueles botõezinhos de baixo, eu tenho editar, daí embaixo vai ter lá lixo, né, mover para lixo. E ele vai tudo já direto, sem estar dentro do submenu, né. O meu do Yahoo já aparece lixo. Pode até ser muita pretensão eu falar isso, mas eu acho que o Acessibilidade Apple deu uma grande força aí para esse item voltar, porque quando nós estivemos lá no workshop da Apple, o pessoal da Apple dizia que não era possível que não tinha essa opção. E isso foi provado para os instrutores, foi repassado para a engenharia, que para tudo. E agora, para nossa surpresa, essa voltou. Voltou. Que legal, né? Isso é outra coisa que a Apple também ela abriu agora é o gerenciador de downloads no Safari, né? Agora tem essa opção de você fazer um download e você saber onde que está indo o seu download, né? Você não precisa baixar e você ter que compartilhar, você vai, né, vai lá direto lá e já acha, né? Já fica lá salvo. Pena que eles não adicionaram a função de tu escolher a nuvem específica, né? Salva no iCloud, né?
Eles querem que você compre, né? Provavelmente, né? Espaço, sim, né? Sim, exatamente. Porque depende do tamanho do download. Claro, você não vai baixar um download de 5 GB acima, né? Mas pelo iPhone, mas ele poderia deixar, né? O cara direcionar, que nem quando tu vai salvar um arquivo e tem a opção do Dropbox. Mas, de repente, quem sabe no futuro, né? Sim, É isso aí. sim. Mas, Luciano, diz aí, e se o iCloud Drive do cara tiver lotado? Aí, meu filho. Liga pro 0800. Provavelmente vai falar assim, download escurecido. Botão, não esquece. Ali já vai aparecer lá, cadastre seu cartão de crédito e compre. E aumente, e assine um plano de dados maior. De espaço. Mas aí, gurizada, eu acho assim, ó, que essa questão de iCloud e tal, isso tudo é política, né? Porque eles vão querer vender o pacote deles, né? Sim. Claro. É que nem tu dizer, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, Flávio, se eu quero fazer meu backup no iCloud, mas a gente já vem do processo que o teu iCloud ele parte por grátis de 5 GB. Mas o menor iPhone hoje é de 16, né? Então. Já começa por aí, né? 16 não, 32, né? Não. Nem Não, 32, sim, 64 agora. Né? Os mais novos, né? Isso aí. Não, mas eu digo assim... Entendi aí, Agostinho. Desculpa, pode falar aí, Fábio. Não. É isso aí mesmo. E eu disse mais antigo. antigo. Comenta muito a questão de música, né? Sai um pouquinho do que o Agostinho falou, mas... porque a Apple é muito fechada para transferir música, porque o Android vai, copia, tem cartão de memória e tudo. Mas o Apple Music, os serviços da Apple, é um dos carros-chefe dela. Sim. Né? Exatamente. O Marcelo, pelo AirDrop, você não consegue transferir uma música de um iPhone para outro iPhone? Ou não? Acho que não, né? Eu acho que não, porque vai pelo direito da compra, né, do usuário, senão passaria. Eu acho que ele só consegue ouvir não do Apple Música da Apple, mas eu tenho uma música, por exemplo, no meu VLC, eu quero mandar pro Marcelo via AirDrop. Pessoal, eu acho que o Luciano esqueceu de dar anestesia na pessoa ali, ó, tá gritando que sai cirurgia. A criança ali, tá ali fora ali. Você esqueceu de dar anestesia, é o filho do paciente que eu tô operando aqui, tá ali fora. Não, beleza. Falta, correndo atrás de pipoqueiro. O Luciano se distraiu, porque o chefe quer pegar nós de qualquer jeito, assim. Nada, variedade. O chefe tá vingativo, né, chefe? Não. E a personalização dos gestos do voice-over? Pô, agora com essa personalização aí, tem um cara aí que manda pra caramba, né, Flávio? Não me saibam, vocês tudo aí são professores nisso, eu tô aprendendo com vocês aí. O Luciano criou um gesto, Flávio, você toca com o dedo esquerdo, com o dedo direito com o nariz. E risca com a orelha. Não. Aí tu tem que ter um pulso. Não, ainda abre rápido assim o seletor de itens e de aplicativo. Dá ideia, Luciano, não dá ideia. Não, mas eu acho que a questão do gesto ficou muito legal. Eu acho que ficou muito legal, até porque eu tenho, por exemplo, vou eu de novo com as minhas experiências, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele, olha, já dei tampinha, já dei moeda e ele não consegue girar o rotor, mas nem a pau juvenal. Então, aí o que a gente faz? Aí a ideia foi a seguinte, eu criei um gesto, e até botei no mini tutorial que eu fiz lá, né, que tá no www.acessibilidadeapple1.com.br. Eu não errei o site, viu? Lembrando que um é número, hein? Isso, número 1. E aí eu fiz um gesto que a gente puxa com dois, claro, cada um faz o seu, né? Puxa com 2 dedos pra direita, ele gira o rotor pra direita, pra esquerda, gira o rotor pra esquerda. E ficou fácil pra ele, ficou muito fácil. E aí agora ele consegue ir pra soletrar e tal. Agora, o que eu penso que talvez venha no futuro é que a gente possa criar um gesto, tipo assim, sei lá. Isso. Tu poder, né, além daqueles 2 dedos, tu poder usar, sei lá, 5 dedos. Não tem, né? Ou tipo um L, né? Um L, exatamente. Mas, eu não vou afirmar. Esclareceremos em novos podcasts. Eu acho que isso já existe.
O que existe um gesto, vocês viram aquele gesto assim que tu... De você criar gestos assim, mas tem ali. tem um item que eu não vou saber dizer agora para vocês, mas que você desenha um gesto. O gesto. Olha! Então fica pro eu já vi essa próximo parada, podcast. Não, Vamos estudar. Amanhã eu já faço um tutorial sobre isso, deixa comigo. Mas não é novidade do iOS 13, viu, Flávio? Ah, é? Já eram de outros iOS, mas fica aí para o pessoal assistir o próximo podcast. E sabe o que eu tenho notado também, que está sendo falado muito nos grupos, é que agora, ao você enviar uma música para as caixas, né, uma caixa original, o VoiceOver não está indo para a caixa, só vai o áudio. A palavra, show de bola. DJ. Isso é muito bom. Isso é bom. Isso é bom porque tu pode ficar sentado no cantinho da casa e mandar o som pra casa toda e ficar ouvindo teu VoiceOver de cantinho. Isso. No fone. DJ. Tem o seguinte, essas caixas aí, a princípio a gente está vendo isso muito nas caixas JBL. Isso, né? Já teve participante falando que ele tem uma caixa original da Sony e não o som do VoiceOver vai para a caixa também. Uhum. Eu fiz um teste no som do meu sogro, né, que é um LG, e funcionou da mesma forma, né, a música foi reproduzida no som e o VoiceOver no celular. Eu creio que seja uma configuração do Bluetooth da caixa, que como a maioria, todo mundo tem Xing Ling, né? Uhum. Vai os dois. Eles devem ser uma configuração do Bluetooth, tipo como fone de ouvido Bluetooth. Então ele reconhece que tem que ir o áudio do VoiceOver. E nessas caixas que são consideradas tipo som, né, vai só a mídia, né? Mas é uma configuração que não é configurável pelo usuário, não é isso? Não pelo usuário. É uma configuração de fabricação. No dispositivo. De fabricação. Quem fabrica que bota lá essa nomenclatura interna ali. Né? Eu vou amanhã, até pra vocês darem uma ideia, não fiz ainda, mas amanhã eu quero ver se eu consigo fazer no som do carro, porque tem o Bluetooth, né? E eu tinha uma dificuldade, eu tinha que levar um fone de ouvido, plugar o fone para poder ouvir às vezes o VoiceOver, né? E aí eu não conseguia. Tudo, né? E aí agora eu vou experimentar no som do carro para ver o que tá acontecendo com o Bluetooth de áudio lá. Isso é bom, Flávio, se depois você puder dar o relato para nós. Não, eu vou dar e vou gravar, daí a gente vai olhar como é que a coisa vai funcionar e vamos passar para vocês. Essa questão do áudio era bom, né? quando saísse o áudio no ouvido do Tadeu, para ele acordar. Tadeu! Já tá dormindo aí, já? Ô, Tadeu, estamos falando aqui sobre VoiceOver. Não sei se alguma coisa. O que vem a ser VoiceOver? É uma voz que ouve. Mas ela ouve ou quem usa ouve ela? Não, a gente que ouve a voz. Os dois. A Siri podia se chamar VoiceOver, né, cara? Ô, pessoal. Tá tudo bem aí, Guguzinho? Casabar. Olha o Casabar. Agora tem uma opção aqui que eu acho que o Flávio usa muito, que é o deslizar para digitar. Maravilhoso. Me atrapalhou pra caramba isso. Vou dizer vocês. Na verdade, bom. Eu não sei, o que vocês acharam? Eu, sinceramente, vou falar, eu não gostei muito. Eu achei que o deslizar pra digitar, quem não tem muita manha no teclado se atrapalha mais. Porque no momento que tu parar o dedo em cima de uma letra por mínimos milésimos de segundo, já começa a aparecer. Já ativa as opções. É a mesma coisa que o bêbado quer sacanear o cego, ativa isso, né? Isso aí. O bêbado digitando. Um bêbado digitando. Deixa eu perguntar, vocês já pediram para alguém que enxerga como é que funciona essa linha tênue aí quando tu vai em cima da letrinha? Facilitou para quem enxerga mesmo? Tá no top 5 das atualizações. Porque como é tudo visual, né? Então ele já deixa o dedo em cima e já insere a palavra.
bem Então, mais parece rápido. que, por exemplo, você vai digitar KKK, então você vai só em cima do K ali, parece que ele já aparece ali o KKK. Aparece em cima, ele desliza o dedo e solta, já insere. Me parece que ele aprende com você. Quando você começa a digitar usando, ele te dá as opções daquelas palavras que você mais usa. É que nem os emoji, né? É que nem os Luciano, emoji. tem cachorro Eu sabe no que Rock in Rio? Não, não é aqui não. Esse é do sul aí, ó. esse é o Você já virou Seus- cachorro? Flávio pisou nos cachorrinhos aí, ó. Não olha por onde o anda. Luciano, além Não de sei ser que médico do Rock in Rio, ele é veterinário nas horas vagas também. Mas assim, ó, sabe, vocês já viram? Quando eu botava duas letrinhas, o O e o K, ele aparecia o botão do OK ali em cima, o desenho do OK, do emoji. Sim, Eu também, isso também tem. É, isso aí. Isso também tem. Ele puxa o emoji que ele aprende, né? Então, e também entrou que você pode personalizar as vozes e outras configurações em cada aplicativo também, né? Qual o nome disso aí? Isso é o chefe. Legal, isso, Vai ser muito com o chefe. legal. Inclusive tem um tutorial aí no Acessibilidade Apple. Você pode deixar um aplicativo com uma voz, outro com outro idioma, com outra velocidade de fala, com outro Outro sem estilo voz de nenhuma. O pontuação. mudo. Quando muito legal. quando tu quer ouvir uma música e o voice-over não ficar falando, tu abre música lá e deixa ele mudo. Não, muito legal isso daí, viu? Só tem que tomar cuidado pro cara não esquecer que fez isso, né? Marcelo, eu vi teu tutorial e deixa eu te perguntar uma coisa. Pra desmanchar, por exemplo, lá nos gestos, tem um botãozinho que o cara reseta a configuração de fábrica, na verdade, né? Isso, Existe isso. alguma coisa parecida ali também? Então ali Só você fazer o gesto. exclui a atividade, né? Ah, Você- exclui a atividade. Legal Por disso. favor, perguntas no grupo, por favor, aqui é um podcast. Dúvidas se retirem no grupo, por favor. A gente Pô, estava valeu, batendo um papo aqui Não, mas- no Kinhoff, que até é legal porque as atividades ficam no rotor, entendeu? Fica no rotor. Aham. Isso. No Isso Facebook, muda, né? você escolheu Fala uma aí. atividade e você vai para outro aplicativo direto. Uhum. Legal. Bah, isso é muito bom. Muito bom. E uma coisa, pessoal, que eu gostei muito, hein? Que entrou aqui com o iOS 13, para nós que fazemos aí gravação de tela, tinha aí uma burocracia para você achar a rota do áudio, né? Tudo. E agora você pode gravar aí, fazer as gravações de tela, E mudar a usando rota. fone de ouvido. Uia! Inclusive Mas com essa AirPods, não burocracia tinha é, muito Tadeu? papel. Gogozinho? Tinha muito papel Oi? para assinar nessa burocracia aí para poder usar. Tá facilitando? Papel timbrado com vias, timbrado. em 5 vias aí. Eu Tem fiz que o ser teste hoje carimbado, com- rotulado se quiser voar, né? Eu fiz o teste com os AirPods, né? Que é o único fone que eu tenho ultimamente. O único que sobreviveu e grava de boa. Você ouve o áudio do VoiceOver no ouvido e a gravação de tela sai perfeita. Uma qualidade bem superior do que quando a gente faz o som do VoiceOver sair no alto-falante. Achei Exatamente. bem legal isso aí. E um teste aí que eu fiz também é que se você for fazer uma demonstração, seja do gravador ou rolo da câmera, né? Você pode também vai estar no auricular, no fone de ouvido, mas na hora de ouvir, você vai ouvir perfeitamente. Ô Tadeu, já quando você fez esse teste aí, você chamou a Siri quando tava gravando e ela chegou a fazer esse teste? Não. Pô, brincadeira. Bola nas costas. Então é o seguinte, já que você não tá fazendo nada aí, faz esse teste aí hoje à noite também. Tô trabalhando no meio da cirurgia aqui, pô. O barulho, a gente isso é tá vendo que ótimo. você já matou o paciente, né? Não, mas tá barulho sedado ali. E Tá para sedado. falar em rolo da câmera, pessoal, também mudou, né? Agora não é mais rolo da câmera, e sim recentes, né? Não sei se vocês perceberam. Mudou o nome, né? Isso. É. Quando você entrava lá em fotos, rolo da câmera, né? Agora é recentes. Falando Isso da aí é câmera, como o Gogozinho, pessoal já que eu vou- fica Sai da esperto rotina. quando você entra nos aplicativos, né? Tipo assim,
no Instagram, que você vai buscar uma foto para você não ficar procurando a palavra rolo da câmera lá, né? Você se atentar que agora ele aparece como recente lá. Exatamente. Já que tá falando da câmera, né, Gogozinho? O bug não, né? O VoiceOver não edita, né? Exatamente. Ele tá tendo esse bug aí, né, de você não conseguir cortar o início e o final do vídeo. Só que tem um participante aí dos nossos grupos de Portugal e ele estava em contato com a Apple, ele me pediu para fazer uma gravação como está no iOS 13.1 e como era no 12. Então eu fiz, enviei para ele passou para inglês e enviou para a Apple. E reportou. Isso. Reportou para a Apple. Então, antes e depois. Isso. Então há expectativa aí que logo melhore, né, essa situação. Vamos esperar, né? Outra coisa que mudou também com o iOS 13 é que as pessoas tinham dificuldades de apagar toque, né? Isso geralmente falava-se muito nos grupos, né? Hoje mesmo até teve uma participante do 2 que estava com esse problema. Eu sugeri para ela atualizar para o iOS 13.1 e ela conseguiu apagar o toque do iPhone. Por que acontecia? Me permite aí um pouquinho? O que acontecia é o seguinte, por mais que às vezes a gente colocava um toque personalizado, criado um toque lá, até tem um tutorialzinho, não tem ainda, né? Mas tem um tutorial que eu fiz, que vai ser disponibilizado daqui a um tempinho aí, falando sobre criações de toque e tal, até para quem usa computador com DOSBox, quem usa computador com NVDA e tal, e depois coloca com o iTunes. Quando a gente coloca o toque com o iTunes, o toque vai ficar na tua galeria lá de toques, beleza. Mas se um dia tu trocar de computador, tu não consegue mais encontrar o toque no iTunes, que é engraçado, desaparece. Tu vai lá na galeria de toques, por exemplo, eu tinha uns 6 toques que eu tinha colocado há um tempo no iPhone 5S, depois ele levou junto quando eu fiz backup, e eles ainda continuavam lá. E aí, e com essa nova função ficou muito legal. Tu vai em cima do toque, risca para baixo e tem a opção apagar. Só os toques personalizados, né? Os toques comprados e personalizados. Exatamente. Até feito pelo GarageBand também você consegue apagar também. Isso, exatamente. O GarageBand era terrível de apagar. Não, é só você tentar inserir o outro áudio e tinha como apagar. Na hora de inserir o áudio. Mas se tu inserir pelo GarageBand, não apagava com o iTunes? Não, o GarageBand não. Pelo GarageBand, quando você fosse inserir uma outra música, você conseguia acessar e apagar. Olha, tu vê. Eu achava o GarageBand, né, saiu ontem uma atualização. E isso me lembrou algo, né? Vai. Saiu ontem o tutorial do vídeo do GarageBand. Agora, o Tarsi. Tarsi. Isso é bullying? Não acabou o ano ainda, calma aí. Não lançaram 14. Não lançaram o iOS 14. Não, beleza. Vamos prometer nacional que até o iOS 16 vai sair um tutorial do GarageBand. Não! Luciano Pires. Mas, Tarsi, como que tá aí a otimização da bateria aí, hein, agora? Fugir. Diz que esse recurso é muito legal, né? Que vai aprender no seu dia a dia como você carrega o iPhone, né? Para otimizar, né? Otimizar ele, né? Ou seja, para que gasta. Um exemplo aí, Marcelo, um exemplo prático aí. Você tá pedindo um exemplo prático? Sim. Mas aqui não é pergunta. Faz em gesto pra ele. Faz uma mímica pra ele. Não faz em mímica, não. Pessoal, faz um desenho aí pra ele. Ô, Tadeu, te mandei em texto aqui pelo Skype, ó, lê aí. Se o Pitolomeu não aparecer mais nos grupos, foi demitido. Ele tá querendo ser expulso, né? Pelo chefe. Mas aqui falando dessa parte de carregamento da bateria, eu senti a minha um pouco descarregando mais rápido, tá? Sim, também, a minha também tá. A minha também, tô achando também que tá. Que eu acho
Porque diz lá que ele carrega até 80%, né? Eu acho que ele deve carregar até 80% e demonstrar pra gente que tá em 100. Né? Eu acho E que é a isso que gente tá conhece. acontecendo com a minha, porque quando eu Cadê o dormi- patrão? Patrão, volta aí, chefe. Mas e se vocês... Não E se deixa o deixar Luciano desativado? fazer conta, não, entendeu? Deixa o Luciano Se fazer conta, não, que o desativar. negócio pega, viu? E se vocês desativarem aquela função de personalização da bateria lá, será que não, de repente, não daria Eu ainda uma não carga fiz o mais? teste ainda. Aí Ainda não ele- fiz o ele- teste uma- ainda. Pelo que eu entendi é o seguinte, ó, supondo que você seja aquela pessoa que só carrega seu iPhone até 80%. Aí você já tem o costume de tirar da carga com 80%. Com essa otimização, ele só vai deixar teu iPhone carregar até 80% e não carrega mais, não passa de 80%. Uhum. Sim. Porque ele deduz que aquela carga de 80% tá bom para você. Como eu sempre, por causa dos grupos aí, deixo carregando meu iPhone até 100%, ele continua carregando minha bateria até 100%. Normal. Isso é o que muda com a otimização ativa ou inativa. Se você desativar, ele vai Tipo, não carregar passe normalmente. de 80 já que você não precisa, né? Isso, Mas- e aí Exatamente. ela vai te dar mais ciclos. Não, ela não vai deixar Exatamente, você até- gastar os 20, né? Dos Sim, sim. 80 aos 100, Dos 80. já que você não precisa, vamos dizer Sim, assim. sim. né? Uhum. Se você Então, não usa, pra que assim, você ó, vai carregar? Então, Exatamente. Então, Mas- assim, ó, porque Basicamente é isso. quando eu ia dormir com o iOS 12, estava em 100 e eu acordava e estava geralmente 95, 96. Então, se agora ela carrega até 80, mas para nós aparece que está em 100, quando eu acordo, ela está em 75. Então, na teoria, ela estava em 80, então não é um bug que está descarregando rapidamente. É que ela Ô, não Agostinho, carrega mas- até 100, no caso. Não carrega assim. Então, mas ele não mostra que está em 100%, Agostinho. Quando você tem esse costume de não carregar até 100%, ela chega tipo, chegou em 80, ela não passa de 80, fica vizinha Então, a não, você, mas a minha chega até 100. 80%. Então ela não está otimizando, ela está carregando até 100%. Normal, Uma coisa tá que fazendo ela normal. não carga mesmo. Então ela tá Agora, descarregando rapidamente, esse lance porque... das baterias para os iPhones que tem a resposta tátil, né? Que, ou seja, aquela dançadinha, Vibração, né? aquela A vibradinha, vibraçãozinha, tá? né? Cada toque. É recomendado que desative essa opção lá em Isso, ajustes. ajustabilidade. Inclusive, ontem Voice mesmo, você over, tava falando comigo áudio, aí do que gastou de bateria do seu. Áudio, som, tá certo. Então, É. e Mas uma outra você falou mesmo ontem sobre isso, né? Que consumiu muita bateria do teu iPhone ontem. foi de um dia, eu testei num dia de um jeito, no outro dia de outro e Mas bom, isso foi a primeira vez que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz quando eu É. atualizei pro 13, eu já fui lá porque eu percebi que isso ia consumir muita bateria, né? E uma outra coisa em relação à bateria, pessoal, vocês devem ter notado aí, com certeza, que agora ele diz, né, 90% não está carregando, né? Sem o cabo, né? Sem o cabo ali, né? Não, e mesmo sem o cabo. Se for agora que não tá com o cabo Isso. conectado, ele também te diz, né? Não Exatamente. carrega. Eu não sei se é verdade, o Tadeu pode esclarecer para nós. Mas o Tadeu não tá com a bateria fraca? Tem que carregar. Que isso era uma questão. Como é que é? O Tadeu tá com a bateria fraca, tem que botar o plug nele? Plug, Questão o quê, chefe? Era uma questão devido àquele carregamento por indução, né? Que você ia deixar o iPhone em cima de uma placa de carregamento, né? Que Tá, então. no caso da Apple era para ser o AirPower, que não saiu. E você não tinha a conexão do cabo. Então, para você saber se ele estava carregando ou não, ele falaria ali a palavra, tipo, 70% carregando, né? Isso aí. Eu tenho uma ideia, chefe. Você me manda um iPhone 11 e um carregador sem fio que eu faço todo o teste para você. Então, falando do Recomendei, carregador, já que a o Apple Marcelo... Tirou o projeto do ar, então... O Marcelo falou do carregador, desse carregador, então, por indução. O que aconteceu? Eu peguei um carregador por indução, até eu comentei com o Agostinho esses dias. Eu peguei um carregador por indução, comigo. aquele tamanho de um Pires, né? E Ai, tava ô fazendo... Luciano, do seu tamanho. Tamanho do Tamanho Pires. do né? Tamanho do Pires. O Pires. E aí o que eu fiz? Eu coloquei na cabeceira da cama, lá no bidezinho, e de noite, isso eu comprei meu iPhone 8 em abril, tá? E eu coloquei meu iPhone, toda noite eu chegava, toda noite eu botava em cima, ali deixava carregando, porque pra minha ideia é que ele parasse, né, quando eu chegasse a 100%.
tá. E depois de um mês, eu percebi que a minha bateria, o tempo de vida, aquele que a gente vai lá na análise da bateria, ela baixou para 96. Ela simplesmente ela comeu 4%. A saúde da bateria? Saúde da bateria. Em um mês, cara. Em um mês, larguei fora aquilo. Não usei mais. Porque era a única coisa, não tinha como, né? A não sei que a bateria minha tava com muito defeito, mas foi novo. Comprou quanto? Tá usando desde quando? Eu comprei em abril, aí eu comecei a usar o carregador na metade de maio, quando foi ele pela metade, um pouquinho antes de entrar o mês de julho, eu vi que ela comeu 4%. Antes de começar. Outra coisa. Geralmente é 1%. Um mês Porque geralmente desce para quem que usa muito, desce 1% ao mês. 1% ao mês. Ela desceu 4 em um mês e meio, nem um mês e meio. Então. A média é essa mesmo, de não é bater o martelo, mas a média é 1% ao mês. Para quem utiliza muito. Né? E tu vê, agora até posso olhar, mas agora que eu parei de usar, olha só. Eu parei de usar, deixa eu abrir aqui, ó. Vamos falando aí que eu vou abrir e já digo vocês. Então, mais novidade aí, Gogozinho? Então, uma coisa assim que tenho notado é que para mim não funciona, tá? Que as descrições mínimas das fotos, tá? Para muita gente está funcionando, para mim não está funcionando essa descrição das fotos. Isso aí para mim já, de vez em quando funciona, às vezes não, fica oscilando assim. No meu SE também, às vezes funciona, né? Mas não na câmera, só nas fotos e nos vídeos, às vezes funciona. E, tipo, se eu reiniciar, ele funciona, mas depois vai e some. Mas na câmera não funciona de jeito nenhum. O meu tá igual pra mim não causou. Quando reinicia, funciona de boa, depois de um tempo para de funcionar. A descrição das fotos. A descrição das fotos. Minha bateria é 95% agora, né, galera? Porque de julho para agora já tem aí um mês já, 2, né? Baixou um só. Tá, mas a descrição das fotos é engraçado. Eu até coloquei um áudio no grupo lá falando sobre isso, que a gente tinha que habilitar. Na verdade, eu habilitei, reiniciei meu iPhone, ele passou a descrever. E agora está descrevendo até agora. Teve um bug esses dias, não é bug, na verdade, é uma falha mesmo do sistema. Ele parou de descrever, eu só desliguei de novo, voltou. É uma coisa que não tá. Mas ele para mim funciona normalmente. E funciona também até em e-mail, né? No e-mail também, uma vez eu coloquei lá em cima de uma foto, ele começou a dar uma pequena descrição da foto. Também não é só no rolo da câmera. No WhatsApp também. Eu ouvi um comentário esse tempo aí que quem estava testando o beta um pouco mais adiantado, eu não sei se você tem alguém que estava com beta aí, que diz que chegou um período desse teste beta que simplesmente no tu passar em cima da foto ele já descreveu, não sabe nem abrir. Não, mas pra mim funciona assim. Não. Ali, por exemplo, tu vai ali, foto do perfil, sabe? Não precisa clicar nela. Ele dizia, um homem sentado na cadeira com um cachorrinho no colo, sei lá, né? Ele já dava a descrição sem abrir. A descrição é o Guguzinho com o Spike no colo. Spike ou Skype? Skype. Mas pra mim tá funcionando muito bem esse recurso, pelo menos no XR, eu não sei se tem a ver com memória RAM, se tem a ver com alguma coisa. No meu 8 também tá funcionando, Marcelo. Bem, meu também não, então, no SE é que tá tendo muita instabilidade. Isso. Mas, assim, esse recurso, quando ele ficar consolidado aí, tudo, acho que vai ser muito bom. Vamos fazer um rolê, chefe. Acho que fizer no SE, que me volta R$1.000, eu dou o SE em troca do SE. Depois você me chama no PV. Acho que eu tô precisando de fazer uma cirurgia na cabeça do Tadeu. Mas o Tadeu falou. Sabe que o Tadeu falou em reais ou tá falando em euro? Ele tá guardando os sapatos. Se ele quiser me dar a torne em euro, eu aceito. Chefia, vamos falar um pouquinho dos bugs? Então, Agostinho, se você me permite, só falar de uma... Pode falar, Tadeu Soares. Não sei se é isso que eu ia falar. Fala você primeiro, chefe. Não, eu ia falar de uma novidade aí que teve. É o buscar, né? O buscar amigos e o buscar iPhone agora são itens só, né? E eu ouvi
O Tadeu vai poder explicar para nós. Não vai não vai Voltou a bola. nada não. Voltou a bola. Agora, quando um iPhone ele estiver no modo perdido, que ele for roubado, alguma coisa, eu não sei se é a tecnologia do 11 ou se é do iOS, que ele não vai precisar estar ligado. Ele pegar o sinal de outros iPhones que tiverem em volta, é como se ele montasse uma rede. Sim. Para dizer que A localização daquele iPhone, mesmo que ele esteja desligado. Eu achei isso fantástico, né? Pois é. Perfeito. Pro Brasil, ótimo. Se funcionar. Quem sabe a gente acha o iPhone do Luciano aí, né? A gente acha o meu aí. O Luciano já virou sucata. Tu vê, né? Chefe, é o seguinte. Mas daí isso também consome bateria, porque deve ter algum sinal, deve estar emitindo, que nem aqueles, né? Alguma coisa. Outra coisa que eu ouvi falar também, que parece que vai ser meio que por ondas de rádio, mais ou menos, que vai funcionar, é isso? E um lance assim, porque não vai ter, precisar estar energizado o aparelho, né? Isso. O chefe, eu ia falar o seguinte, pra criançada aí, pro Juninho, né, tem a novidade lá pro Apple Arcade, né? Agora o Luciano pode tirar o escorpião do bolso. Fazer um plano lá pro menino. Não dá ideia pra ele, não. Né? Chama o Juninho aí, ó. Chama o Juninho aí. Jogar, Oi, tio. Ô, Luciano. Oi, tio, Juninho. tudo bem? Você foi Eu operar tô aí meio com seu pai? rouco, tio. Mas que Eu tô rouco, tio. Você foi operar aí com seu pai também? Eu tô aqui, eu tô só de olho aqui. Menino, E você vai querer os Quem jogos fez aí? aí? Você vai falar pro seu pai pagar jogos pra você? É meio difícil, é meio mal fechado, né, tio? Mas... Que é Tem isso, mais Luciano? Deve ter mais ou menos ali por baixo de uns 1000 jogos aí pra você jogar. Vamos abrir a mão pro guri, rapaz. Eu tava vendo o barulho aí, Juninho, durante o podcast, eu achei que era o seu pai tentando botar o cérebro pra dentro do cara de novo. Faltou um pedaço. Ô, chefinho, aí, vamos falar dos bugs? Vamos lá. O Tadeu já falou que ele ia falar? É do arcade, né? Isso. Finalmente Então. vai chegar a Apple TV, né? Né? Ô, Agostinho, e uma outra coisa só, que lá na App Store agora mudou a aba, né? A gente não tem mais a aba atualizações, né? Atualizações, agora fica dentro de hoje minha conta, né? Isso, então... Ou tem uma outra... isso aí. Menu contextual. Que o Tadeu vai trazer nos próximos podcasts. Ou peça Siri. para Siri. Pede pra Cira, atualizar o aplicativo tal. Cira? Quem é Cira? A Cira. A Siri gata. A Cira. A Cira é a companheira da Siri. É isso aí. Peça pra ela. E aí pode pedir tanto quanto instalação quanto atualização, né? E sobre as novidades, só lembrando que é só acessar qual o site, Tadeu? www.acessibilidadeapple1.com.br. Lembrando que esse número é número, hein, galera? Em qual categoria número. estão as novidades? Então, clica ali no menu para expandir, depois vai na categoria áudios tutoriais e vai na categoria iOS 13. Aí tem vários Isso tutoriais falando um pouco aí sobre as novidades do iOS 13. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Falando um pouquinho dos bugs que tá vendo, pra mim não está vendo esse bug, mas o chefe pode falar um pouquinho, que é da barra de status. O que tá acontecendo aí, ô Marcelo? Então, Agostinho, por vezes você tá navegando a tela, é como se você, quando tá vendo o YouTube, você coloca em modo tela cheia, né? Você não localiza a barra de status. Estado ou status, como preferir. Status, né? No YouTube, chefe, nem Depende, tem com o gente iOS que é 12.1 estado. eu achava a barra do status. Hã? Como é que é? No YouTube, nem no 12 não aparecia no YouTube. Se eu estivesse reproduzindo um vídeo no YouTube, Em tela cheia.
Então, Só se eu clicasse em Ou recolher com vídeo. aí alguma ela pasta apareceria. aberta também não aparecia. Mas eu achei mais, em alguns momentos, na própria tela principal, não que ela não aparecesse, mas Ela fica meio, até parece que pra ela fica meio encontrar, parece que ela oculta. ficou mais encolhida, né? ela emagreceu, né, Flávio? É, isso aí, exatamente. Parece que ela Ela foi fez a um dieta chá de do carqueja. verde. Não, No Já meu também aproveitando- some também. O já gancho aí, aconteceu. que usava-se muito a barra de status para puxar notificações. O que está acontecendo aí com você, Marcelo, e com o Flávio com as notificações? Fala aí, Flávio, você. Tá. Tipo, Pra como é? mim, eu achei assim que às vezes tu abre a barra de notificação e ele começa a repetir a notificação de um grupo. Tipo assim, Facebook, e tu não consegue encolher aquilo e encontrar, por exemplo, esse dia precisei de uma notificação do YouTube. Olha, rodei a tela e de vez em quando ela piscava na tela. Quando tu tocava o dedo, tava no Facebook. Aí eu fui obrigado a entrar no YouTube e naquela guiazinha lá de mensagens do YouTube, né? Na caixa de entrada e encontrar a notificação lá dentro. Foi a maneira que eu achei. Porque eu não consegui realmente rolar ela e encontrar. Não sei como é que ficou pra vocês. Mas eu achei que parece que elas ficam piscando, pulando uma sobre a outra ali, né? Pra mim parece que ela fica muda. Eu abro a central de notificações, parece que os 3 primeiros itens ele dá aquela emudecida no voice over, Vocês daqui a pouco conseguem- ele sai falando, assim. Eu acho que ela Pois tá é, bem o meu- estável. Consegue limpar a central de notificações ou não? Sim. Então, eu tava com esse problema de limpar, que até no 12 eu riscava ali, eu falava, né, limpar todo, né, a central de notificação, Eu dava continuo 2 limpando toques. aqui. Agora, pra mim, eu preciso riscar até ele falar ativar. Aí eu dou 2 toques, aí aparece limpar, aí sim eu consigo limpar. Antes era separada por dia, né? Ou no 12.4 já tinha sido mudado isso? E não, ele Não, tava era por dia agrupando, também. na verdade, né? Eu tava agrupando por aplicativo, né? Isso. Isso. Por aplicativo. Agora só mostra o último dia, né? É, Uhum. agora só mostra o último dia. Isso que eu achei. O último Antigamente era legal que você conseguia Podia ver. ver do dia anterior. Isso. Então, Pra- outro bug também que apareceu é dos teclados que são externos, né? Teclado Os Bluetooth. Eu tenho um aqui, né? E eu gosto muito do meu teclado, porém ele, quando você usa a tecla Shift com outro comando, por exemplo, fazer arroba, exclamação, 2 pontos, ele não está fazendo. O Shift também não está fazendo letras maiúsculas. Ô, Augustinho, mas naquela personalização de teclado, nos gestos, não te resolveria isso? Não, até os gestos, para você atribuir um gesto, por exemplo, para desligar o iPhone, um exemplo, você não consegue atribuir. Por exemplo, lá tem um gesto, colchete aberto e colchete fechado, você vai para o item do seletor anterior e seguinte. Ele não está funcionando no teclado, tá? Deixa eu ver. Principalmente no WhatsApp, tá? No Safari também ele está tendo alguns bugs, nos notas, mas ele está bem assim, ficou bem inacessível, tá? Agostinho, Olha. com certeza você vai saber responder para nós. Isso tá aqui, tem cara, acontecido em diversas marcas, você sabe dizer isso pra gente? Ou basicamente com o seu Então, modelo de teclado? Teve um relato do 3 que a pessoa não estava conseguindo emparear com outro teclado no iOS 13, outra marca. E no 12 ela estava conseguindo parear. Então, provavelmente, quando ela atualizou para o 13, o teclado dela não foi achado. Não encontrou. Não encontrou. Eu falei para ela esquecer o dispositivo, tentar reiniciar, mas depois ela não retornou com o relato se deu certo ou não. Mas vamos ver, né, o que vem aí pela frente, se vai corrigir. E aproveitando aqui sobre teclado, eu acho que o Flávio pode dar uma breve aqui pra gente do Braille via tela. O pessoal tem usado muito e deu uma O Braille via modificada, tela... né? O Braille via tela, na verdade, o que aconteceu? Eu achei assim, ele teve algumas melhorias e teve algumas coisinhas que
que se perderam ali, mas pouca coisa, tá? Porque o que aconteceu? Até eu já comentei isso aqui nos grupos também, e o arroba, por exemplo, que é para ser um S virado, né, que é o .156, né, ele acabou ficando com o L ao contrário, que é o 456 e depois o .4, então tem que usar duas células Braille para poder fazer isso. Então tu faz o 456, levanta o dedo e dá um toque rápido no 4 e aí ele acaba fazendo a roupa. Beleza. Isso até não é uma coisa muito difícil de fazer, tá? Mas, por exemplo, ele ainda está confundindo um pouco, porque o que aconteceu com o Braille? O Braille teve uma mudança um tempo, né? Uma mudança de pontuação, tá? Para unificar o tal do Braille, então eles acabaram mudando. Por exemplo, quer ver onde é que tem um bugzinho nele? Quando a gente escreve um e-mail, tu vai lá no campo e-mail, se coloca o e-mail, aí se usa o arroba, beleza? Aí quando tu for botar o .com.br, se a gente usar a pontuação nova, que o Braille, que a pontuação nova hoje é o .6, tá? Aliás, o .3. Se a gente usa a pontuação nova e termina, ele fala ponto, tu termina de digitar e tu sai do teclado Braille, ele bota um apóstrofo no lugar do ponto. Não sei por que ele coloca isso. Agora, daí, qual é a solução? É usar o ponto final antigo, que é o D rebaixado, que é o ponto 2, 5 e 6, tá? E tem mais algumas coisinhas. Uma outra coisa que eu notei no Braille, até é bom, porque eu já vi até uma pergunta sobre isso, eles inseriram dentro do rotor o tabela Braille. Vocês já viram quando passa o rotor, aparece aquela tabela Braille. Mas o que aconteceu? Marcelo usa muito isso, Marcelo. A tabela Braille, eu ainda não entendi para que ela serve, aquela tabela Braille. Eu acredito que vai ser talvez aí, de repente, eu vou dar uma estudada melhor, até para não passar uma desinformação aqui, tá? Mas eu acho que vai funcionar a questão do... Mas ali... Ô Flávio, ali pelo que eu vi ali, tabela Braille, se você riscar ali, parece que ele muda para inglês e português, pelo que eu vi isso ali. Aí, inglês e português, exatamente. Tá, mas eu acredito que isso vai ajudar, não sei se isso muda na questão da escrita lá, tá? Eu acho que também é para a linha Braille também, tá? Eu acho que isso aí também tem a ver com a linha Braille. Agora, o que acontece? Tem gente que diz assim, que não consegue desativar a tabela ali. Na verdade... Se eu desativar o Braille via tela lá no rotor, ajustes, acessibilidade voiceover no rotor, desabilitar o Braille via tela, automaticamente a tabela Braille some do rotor. Ô Flávio, tira uma dúvida minha. Hoje, do jeito que está, tem alguma coisa que o pessoal fazia com o Braille que hoje não consegue? Deixa eu ver. Talvez em pontuação... Não, acho que não, Marcelo. Eu acho que não, Marcelo. Porque assim, pelo menos da pontuação que eu... Esses dias me perguntaram como é que era o aspas, tá? Não aspas, não. Qual é que era? Era um símbolo. Mas eu não me lembro de ter usado o símbolo no outro teclado, então eu não vou... Tem um aí, o asterístico. O asterístico, isso aí. O asterístico. Não descobri. Mas também não me lembro se existia ele antes. É que nem, por exemplo, existe um símbolo que no Braille não tem ainda, que, por exemplo, é a porcentagem. Também não tem, está faltando, né? Os ordinais, você tinha falado também, os ordinais também, sim, os ordinais também. Porque os ordinais, como é que funcionam os ordinais? A gente usa um sinal de número e aí usa, em Braille, né? Usa uma vírgula, que seria o A rebaixado, né? E aí depois o O, ou o A para fazer primeiro e tal, né? Então, isso também não funciona. Mas o pessoal já estava perguntando do abre parênteses, que também é um bug, tá? O abre parênteses, antes, no Braille antigo, a gente fazia com o G rebaixado. Hoje, a gente tem que usar duas células para fazer. Então, fazem dois códigos. Então, a gente usa o E circunflexo, que é o ponto 1, 2 e 6, e depois levanta o dedo e faz o ponto 3. Daí ele faz o abre parênteses. E depois a gente pode fechar o parênteses de duas maneiras. Na maneira antiga, que é o J rebaixado, engraçado, né? Funciona. E não abre com H rebaixado, engraçado, né? Não abre, mas ele fecha com o antigo. E aí a gente tem que usar, ou então, o ponto 13 e depois o tio. E ele fecha e funciona bem. Mas, assim, eu não notei muita diferença. O que eu achei legal,
que aconteceu agora no Braille, isso sim. Isso eu quero parar e fazer um tutorial para a gente poder entender melhor, tá? Hoje eu posso caminhar no texto sem precisar sair do via Braille. Eu posso... Antes eu escrevi uma palavra e aí se eu quisesse caminhar para ver a palavra anterior a que eu escrevi, eu tinha que sair do modo Braille, girar o rotor até palavras e aí riscar para cima e caminhar. Agora não, agora eu posso segurar, por exemplo, com o dedo o ponto 3 ou o ponto 6, fico segurando ele e se eu passar 3 se eu passar 3 dedos para as lateral do telefone, ele vai caminhando palavra por palavra. E tem também uma maneira que tu caminha e seleciona ainda a palavra também. Aí no caso, de bola aí, né? Aí no caso é o explorar, né, Flávio? Explorar. Explorar, isso, explorar. E hoje relatou-se muito nos grupos que o editar, por vezes, não está aparecendo, né? Então, quando você vai colar, né, um texto, ele não está aparecendo. Na verdade, ele não aparece porque é como para ele você não tivesse jogado o conteúdo para a área de transferência, né? É como se ele não tivesse copiado, né? Isso acontece também, Marcelo, em alguns aplicativos, porque eu fui adicionar um contato que me mandaram apenas o número, eu copiei o contato, fui adicionar pelo próprio WhatsApp, girava o rotor e nada de editar. Aí eu saí do WhatsApp, usei o menu de contexto. Não copiei de novo, não. Só saí do WhatsApp, fui lá no menu de contexto do telefone, tem lá adicionar novo contato, e lá funcionou de boa o rotor. Então, ou seja, tava na memória. Então. Mas no WhatsApp ele dá muita falha. Uma maneira é o cara dar 2 toques e segurar, canto edição, e aí vai aparecer o ocular. Isso. E aí funciona sempre? E não sei se vocês notaram, enquanto o Flávio estava falando, o cliente do Luciano deu o último suspiro. Foi. Esse já era. O Luciano tirou o cérebro e botou um algodão doce. Esse já era. Outra coisa também que está se relatando é os números de telefone, né? Quando a velocidade está em 90%, ele dá um bug ali na hora de falar um número para outro, né? E o Tadeu vai repetir pra gente. Como é que ele fala, Tadeu? O que eu? Não. Como é que ele fala? Você põe 90%, você pega um telefone amanhã, recente. se eu não aparecer nos grupos, é que o chefe me mandou embora, viu? E não só ali na chamada também, em e-mail, em site, qualquer número de telefone. Aonde existe um número de telefone que tu vai soletrar. No caso, vários números, né? Vários números soletrando, seguidos. você girando o rotor até caractere, ele soletra normal. Agora, se você colocar para ler corrida em 90% da velocidade, ele fala mais. E é só na velocidade 90. No 95 não, no 85 não, só no 90. Cravadinho ali. E se botar 89? Aí vai pra rádio rock. Só se você conseguir, né? Só você consegue, né? Não, uma vez não dava botar 89, acho que dava, né? Acho que nas primeiras versões do iOS dava. Dava? Acho que sim, tu parava. 89 FM aqui. Onde é que eu via isso? Que eu consegui. Acho que sim, acho que tinha uma vez. Que tu parava em no volume, não? Onde? Será? Sabe, Agostinho? Outro bug que está se relatando, pessoal, nos grupos, é ao encerrar a ligação. Então, assim, o voice-over ele desaparece, fica mudo, tem vezes que os participantes estão relatando até que está reiniciando o celular. Está acontecendo com vocês também? Comigo ainda não aconteceu, mas eu já vi falar assim. O reinício de celular comigo não, eu fui obrigado a reiniciar. O que aconteceu com o meu? Eu acho que já em 3 vezes, tá? Eu saí, no meu foi no WhatsApp, que é onde eu às vezes faço mais ligação. Não cheguei a experimentar, talvez no... Não, o FaceTime não aconteceu. Tá? Mas assim, eu com ligação de áudio saía e aí sempre ficava mudo. Mas o iPhone é engraçado, porque sabe esse botão lateral que a gente bota no mudo e silêncio? Então, quando eu botava pra esquerda e direita, ele não se bem que não tá mais vibrando. Não sei, você está vibrando? Quando tu puxa o botão pro... O meu não. Peraí que o Luciano vai responder. Bom,
Aí o que Se acontecia? você tiver numa chamada de Skype, Como é que eu vou? Porque eu. Ele não vibra, tá? Ah, não? Não tá vibrando mais, não. Não tá vibrando. Meu vibrou aqui. Não, ele vibra, ele só não vibra em chamada, como estamos agora. Ah, é? Porque... Mas e tá, e daí o que acontecia com o meu? Eu virava a chavezinha pra ver se o meu tinha morrido o iPhone, porque geralmente eu faço isso pra saber se ele tá ligado, né, quando ele tá mudo. E ele não vibrava. Mas quando eu apertava o home, ele dava a vibraçãozinha de como se ativasse a Siri, sabe? Né, então... E aí, o que eu fiz? Aí uma vez eu esperei, acho que deu o quê? Uns 2, 3 minutos, ele voltou. E aí outra vez eu tava com pressa, eu fiz aquele menos, mais, e mais, menos e power e reiniciei, né? Eu também já tive... Quase não sai. Umas 2 vezes eu tive que reiniciar o celular também por causa disso. Agora, outra coisa também, pessoal, que vem desativado quando você atualiza o iOS 13 é o controle por voz, né? Então as pessoas têm que ter cuidado com essa opção. Tá tendo muito relato nos nossos grupos. Fala aí, Tadeu. Qual é? E não é bug isso, né? Isso é um recurso do iOS que a galera ativou e não se atentou a esse detalhe. E qual é o problema que causava? Tudo que você falava, campo de edição, ele ia digitando. Você estava gravando um áudio no WhatsApp e ele estava digitando em inglês o que você estava falando. Só tá no modo inglês só, né? Ainda não tem em português ainda. Isso aí. Exatamente. E pessoal, então aqui E o chefe? hoje Dormiu? dia 27 do 9. E teve outro Saiu bug, já. né, Agostinho? Teve Isso. esse negócio de aplicativos que ainda não se adaptaram ao 13, né? O Banco do Brasil, por exemplo. Isso. Banco do Brasil, o que acontecia? Tu abria o aplicativo, clicava nos menus lá e ele reiniciava, ele saiu do aplicativo, né? Aconteceu Exatamente. recentemente com o Invision, né? Isso aí é do próprio aplicativo, mas não com o iOS, desculpa, chefe, porque tem um rapaz de um dos grupos, que eu não sei qual grupo, ele entrou em contato comigo, até no PV. Ele está no iOS 12.4.1 e atualizou o aplicativo do Banco do Brasil. Foi a atualização do aplicativo, né? E eu vi também um relato de uma pessoa que disse que estava com o iOS 13 e com o aplicativo do Banco do Brasil com uma versão mais antiga e não ia atualizar o dele. Exato. Isso. Tem razão, foi bom ter colocado isso. Não foi Deixa culpa do iOS. continuar, senão nós vamos ser tudo mandado embora. O Invision, ele, né, Ele levantou a mão? Que é bem caro, aliás. Eu tava com a mão levantada, você não viu? Ah, não vi. Eu não tinha visto daqui, cara. O chefe é chefe, hein? O chefe ele tem sempre prioridade, hein? É que eu não enxergo do olho direito, eu tava virado pra lá, mas daí Abre teu olho, vai. Abre teu olho. O Invision é um aplicativo, né, que é pago, né? Bem pago, aliás. E ele tava com esse bug, né? Que você clicava nele e ele não abria, ou seja, ele abria e fechava, né? E daí a gente mandou umas mensagens lá para eles e eles responderam, né? Dizendo que, na verdade, o 13.1 ele era para ter saído dia 31, né? 31. Dia 30. É dia 30, né? 30, né, chefe? Esse não tem 31 não, chefe. Ah, é verdade. Mas o chefe já tá coçando, né? Não sabe qual calendário que ele usa, né? Não, é que ele tá com a informação que ia sair dia 31 de outubro. Ó, já ganhando ponto com o chefe aí, ó. Vocês não deixaram ele molhar o bico? Tava fazendo as contas do Luciano, Tadeu. Se for pelas contas do Luciano, ele vai sair dia 35. E foi um recorde, né? Aí, né? 2 atualizações em menos de. De menos? Menos de um mês, menos de 20 dias, né? Saiu dia 20, né? A 13. Eu acho que foi menos. Saiu dia 20, a 13. Dia 24 saiu a 13.1. E dia 27 do 9, a 13.1.1, né? Hoje, né? Isso, popular dia 27 do 9. Popular hoje. Exatamente. Mas e aí se saiu. Por garantia, ele já mandou 20 dias. Isso, por garantia. Isso porque ele é um bom. Ele é um bom médico aí, né? Puxa vida. E aí Deixa meus pacientes.
Ainda bem que Sai ele é algumas- médico e não professor de matemática. Exatamente. Acho que ele seria melhor médico, viu? Porque ele tem umas contas que a qualquer momento vai surgir nos podcasts aí, que é uma coisa. Meu Jesus. Ele pediu Bem. pra Siri fazer a conta dele, a Siri falou assim: Só um momento, né? Só um momento. Só um momento. a Siri falou assim, Você tem certeza que isso é número? Poxa Bom, vida, vai. E algumas coisas que saiu aí na mídia que seria corrigido. Então, por exemplo, a primeira correção que diz que iria ser corrigido é uma correção de quando você restaurasse de um backup o iPhone. Isso. Então a Aí gente já não sabe. 13.1. Ponto 1.1. Exatamente. Amanhã o Marcelo vai formatar os 4 iPhones dele e vai trazer o relato para nós. Isso. Mas desde que não esteja na 13.1.1, tem que estar na 13.1. É. Isso. Outro que foi corrigido, né, é que a bateria ela descarregava rapidamente. Então diz que foi corrigido isso também. Não percebi nada. Não notei diferença. Não, é que descarregava super rapidamente, agora está só rapidamente. Só rápido. Ah, não, beleza. É. Mas, segundo a documentação, para não descarregar é só não usar. Isso. Isso. Deixar Se você também desligado. quiser, se você quiser economizar bateria também, é só não usar o iPhone. Não. Esse é no modo Isso. avião, né? Ali. Que aí Sim, já vai economizar muita bateria. Modo avião, sem voice over. Isso. E Sem sem brilho. brilho de tela. Guardado na caixa. De preferência desligado. Desligado. Outra correção que disse é que para os iPhone 11, né, que quando você fazia um pedido para Siri, parece que ela estava com um problema, né, não reconhecia, e aí disse que foi corrigido. Não sabemos se foi ou não. Tadeu, Mas mãe vai ela não comprar um consegue. 11 e vai. Vai fazer o teste. Eu acho que não foi corrigido porque ela não conseguiu fazer a conta do Luciano, tá pensando ainda? Agora, Então. essa questão da Siri, eu notei, não sei nem dizer vocês, eu ainda tô com a 13.1, não atualizei o meu para 13.1.1, mas eu notei assim, que às vezes eu faço um pedido para Siri, ela dá um tempinho e diz assim, só um momento, e aí espera mais um tempinho e depois ela completa. Não que ela não entenda, eu não sei se ela dá uma pensada. Ela tá sendo treinada com os call center do Brasil. Ela tá Pode. sendo. Ela vai conferir no sistema. Se o senhor aguardar um momentinho, poderemos estar tentando lhe ajudar. Eles não ainda bem que eles não botaram gerúndio, né? Então, Só um momento. Outro problema também é na lentidão da sincronização do lembrete. Diz que foi corrigido. Também não sei se foi ou não. Não utilizo o lembrete. Chefe, você usa? Foi corrigido? Não lembro. Agora, então, se fosse notas, eu ia dizer que o meu eu não consegui trazer minhas notas de volta, gurizada. Mesmo finalizando o iCloud. Minhas notas se perderam. Então. Pô, tu deixou a carteira aberta, as notas foram embora. Você foi. Saiu voando. E olha que eu tinha um escorpião ali. Eita! Ó, outra coisa também que disse que corrigiu um problema de teclados de terceiro, né? Uma segurança que havia aí nos teclados de terceiro. Será que não seria isso? Esse teclado de terceiro não seria Bluetooth? Você experimentou? Não, aqui Não, seria de porque fala que é terceiro. desaplicativo. Por Tipo- exemplo, o Bradesco tem um teclado. O Google, né? O teclado Google virtual. Isso. Não sei também se foi ou não corrigido, não sabemos. Isso aqui é Então- Tá apenas tudo segurado, informações, deixou cair no né? chão, deixa tu ganha O outro. Luciano terminou a cirurgia, ele pode testar agora. Isso. E uma outra coisa que foi corrigido, né, é no buscador do Safari. Quando você faz uma busca, foi corrigido. Também não sei se foi ou não. Vamos Tadeu aguardar. vai saber responder isso aí, né, Tadeu? Foi Mas, corrigido. Ô, Tadeu. mas qual o problema, tá, no Safari na busca dele? Sinceramente, eu não sei, Tadeu. Saiu hoje na mídia. Clica aí no Safari e escreve, quem sabe ele responde pra você. Ou então você pega, liga pra Apple
E nessa época ele responde isso. Lembrando Vou que ligar esses amanhã. itens que o Agostinho falou, a gente não testou ainda, porque acabou Muito novo, né? de sair São essa apenas atualização. informações que vieram junto à atualização. Sim, Exatamente. a documentação, né? Isso. Dessas novidades ali, até que vocês já comentaram, então passamos um pouquinho rapidinho por cima dela, daquele menu contextual que é o 3D Touch, né? Vocês viram, né, que depende do aplicativo que vocês estão em cima, ele tem algumas funções diferentes, né? No caso do Google, por exemplo, no próprio aplicativo do Google tem a opção de pesquisa por voz. De fora do aplicativo do Google. O cara risca ali, vai ter. Pessoal, para encerrar, assim, para dar o meu parecer, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, esse iOS 13 foi um dos melhores. Eu acho que pro VoiceOver tem os seus sim. bugs, tem as suas correções, mas assim, o SE ganhou, muitos deficientes, todos nós ganhamos, né? Todos aqueles que têm problemas motores. Então, assim, na minha opinião, eu acho que essa iOS 13 foi o melhor que veio para ficar. Também acho. Eu Se você acho. tentar, né, a Apple já está corrigindo, né? Já lançou 2 atualizações após a oficial. Né? E a gente tem que deixar uma coisa aqui claro, assim, que os aplicativos também são responsáveis e eles têm que se adequar ao OS 13. É. O WhatsApp mesmo, ele não atualizou ainda depois que saiu o 13. E eu penso assim, Agostinho, que assim, das atualizações, claro que toda mudança, e teve muita mudança, né? Ela vai dar alguns erros. Mas se vocês lembrarem daquela mudança do 7 pro 8, vocês lembram? Quem é que tava usando o 7, né? Eu tava usando, eu passei pro 8. Nessa época eu não sabia nem que tinha atualização. Vá, Luciano, que deu de pepino naquela vez, né? E O 10 também deu muito problema, né? Mas o 7 pro 8 foi o que mais causou problema. O 7 pro 8 foi um negócio fora de série. Eu até uma época eu não fazia minhas atualizações logo que saía. Eu esperava virar, né? Eu chegar perto do... 1 ou 2 meses depois, 2 meses depois eu atualizava. E nessa atualização me surpreendeu, assim, positivamente. Eu acho que teve muito ganho para o deficiente, né, para nós, com acessibilidade, muito ganho e pouco erro para quantidade de inovações, né? Liberaram pra gente personalizar mais o iPhone pra gente. Exatamente. Tá muito mais personalizável agora. E é isso aí. Cadê o Juninho? Ô, Luciano, chama o Juninho aí. Ele foi lanchar ali fora ali. Daqui a pouco ele... ele já tá cansado, né? Também, coitado. Também, olha a hora aí. Olha a hora A aí. cirurgia demorou, o podcast demorou. Então, coitadinho. E é isso aí, ô Ptolomeu. Agora, chefe. Então, eu sobre atualização, eu uso desde o iOS 6 Eu também. e eu acho que tá fantástico, assim, entendeu? Muito bom. Eu acho que nem o Luciano falou, eles liberaram muita coisa pra gente poder personalizar, utilizar, assim, entendeu? Então eu acho que tá muito top. E que a galera não deixe de dar o feedback pra Apple, né? Sobre o que não tá funcionando, que é pra eles irem aprimorando, né? É isso aí. Concordo. Vamos É isso embora? aí. Vamos lá. O chefe Pessoal, falou, a só gente queria concorda, falar uma né? coisinha, o seguinte, agradecer aí essa galera que tem nos auxiliado aí na página, né? Que a gente sempre comenta que a gente tem os gastos, né? A galera que tá nos ajudando aí, Isso. colaborando com o site. Então, agradecer Tutoriais, né, Pera aí, Marcelo? todos os participantes que têm feito muitos tutoriais aí. Então, e agradecer, né? Porque esse negócio da página a gente tem os nossos custos, mas graças a Deus tem uma galerinha aí que colabora também. Quem quiser colaborar, certo? Pode ser com um valor pequeno que a gente Será juntando. bem-vindo. Será bem-vindo. Qualquer valor seria bem-vindo, porque na verdade os gastos e manter o servidor e manter, né, todo não é fácil, né, galera? Mas e o trabalho que a gente procura fazer, eu como colaborador aqui do
acessibilidade. Eu vejo o trabalho dessa gurizada aí esforçada, e aí eu, em nome dos participantes do grupo, né, já que não faço parte da administração, mas eu, em nome dos participantes do grupo, quero agradecer também vocês aí, o Marcelo, o Agostinho, né, o Tadeu e o Luciano aí, pelo esse trabalho excelente, né, que tem feito e prestado, tirando o tempo da família de vocês, para ajudar várias e várias pessoas. Eu não conheço aqui, pelo menos, ninguém dos meus amigos cegos que pelo menos não se beneficiou com pelo menos um dos tutoriais de vocês, um dos ensinamentos de vocês aí no nosso grupo. Você faz parte disso aí tudo, né, meu amigo? Você sabe disso. Desde o início. Você sempre botou fé, sempre nos auxiliou em tudo aí. Porque eu acho que a gente tem que se dar a mão, né, gurizada? Eu acho que essa é a questão. Porque às vezes acontece muito assim, ó, eu vi assim, que às vezes a gente procura uma informação na fonte oficial. Qual é a fonte oficial? Ligar para os atendentes da Apple, certo? Só que os atendentes da Apple, eles têm tanta coisa e nós, como usuários, não é que nós sabemos mais que eles, que às vezes estão lá vivendo, mas nós temos a vivência do leitor de tela, né? Que é o diferente, né? Exatamente. A vivência conta muito, a experiência. Uma vez eu fui num aprendizado do Voice Over na loja aqui do Rio, né? No Village Mall. Desculpa aí. Eu ensinei mais o cara do que ele não ensinou nada. Eu que ensinei ele. É isso aí. É bem isso. Porque a culpa nem é deles, né, gurizada? Porque assim, é que nem, por exemplo, tu pegar um professor que sabe muito, vai ensinar para um cego, ele pode saber, visualizar é uma coisa. Agora, sentir, tocar e o dia a dia é outra coisa. É outra coisa. É isso aí, galera. Flavião, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Tá bom. Tamo junto. É isso aí. Um abraço a todos. E fui! Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Flávio. Um abraço aí, um quebra-costela desde o Rio Grande do Sul para todo mundo. Fui!